Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Vamos falar sobre SW hoje? De novo, você já falou tantas vezes sobre SW, já sei o que é só para ver a microcalcificação, ou então para ver o microsangramento e pronto. Será que é só para isso mesmo? Você já imaginou a gama de quantidade de coisas que a gente dá para ver no SWI? Como essa sequência chegou e ficou? Ela deve ter outras importâncias, mas mais do que isso, todo mundo fala, eu não consigo diferenciar sangramento de calcificação no SWI. E se você conseguir? Você sabe como é que você pode fazer? Usando o filtro de fase? Não? Então aproveita, já deixa sua inscrição aqui no canal, já deixa sua curtida no vídeo, chama um amigo para assistir e eu tô esperando depois da vinheta pra gente começar a ver o que é o SWI. Então vamos lá, hoje a gente vai falar do SWI, que é uma sequência de suscetibilidade magnética, como a gente fala. Ela veio, na verdade, para substituir, entre aspas, o T2 estrela. Eu diria que ele é o primo rico dessa sequência, que a gente já conhece há bastante tempo, que a gente sempre usou para procurar artefatos de suscetibilidade magnética, e o principal deles são os focos de sangramento. Só que o SWI veio refinado, veio com muito mais informação a partir de toda essa maquinária mais nova que a gente tem na ressonância magnética. Então, as máquinas mais antigas não têm SWI, você vai ter que se virar com T2 estrela, as máquinas mais novas têm. O SWI pode ter outros nomes, dependendo da marca que você está falando de marca de aparelho, né? A GE, a Philips e Siemens, as principais, Toshiba, enfim. Aqui a gente vai falar do SWI clássico. E esse artigo aqui é um artigo de 2021 da Radiology muito interessante, que traz bem esse compilado do que significa a sequência. E ele foi escrito pelo Hack. O Hack é o desenvolvedor dessa sequência, que depois vendeu para a Siemens, mas ele é o cara que desenhou isso tudo, é uma das pessoas que estavam mais envolvidas no desenvolvimento. E o Frederick Markov, que a gente conhece ele dos critérios de Markov lá da esclerose múltipla, mas ele trabalhou e trabalha durante bastante tempo num centro de Alzheimer que tinha lá na VUN, né, na Universidade Livre de Amsterdã. Então, é uma pessoa também com bastante prática na utilização desse tipo de sequência, como médico, né, na parte realmente clínica, como a gente vai aplicar efetivamente. E esse artigo é bem legal, ele traz uns momentos bastante técnicos, ele traz momentos bastante clínicos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de como você pode tentar diferenciar, mas eu recomendo que todo mundo procure. É um artigo difícil, esse iniciozinho aqui, esse meu aqui já está todo colado, mas esse iniciozinho aqui é um pouco mais pesado para você entender como funciona. E na verdade a gente quer focar na análise da imagem, o que essa imagem pode te trazer além do microbleed, do microsangramento. Então a gente tem que pensar que a gente está falando de sequências que são pesadas em T2, né? Então a gente vem um T2 aqui normal, que é uma sequência onde o líquor brilha, o T2 estrela, que vem diretamente do T2, também vai ter esse comportamento, só que a gente percebe os artefatos da suscetibilidade magnética, o SWI, que também é dessa linhagem, mas não se comporta tão marcadamente dessa forma como o hipersinal no líquor, né? A gente vê tudo muito cinza e você depois vai ver tudo muito preto, que é onde tem o depósito de ferritina, de cálcio, do metal que for que a gente estiver buscando. E na veia, eu também vejo muito mais preto a veia do que nas outras duas sequências, que é o que a gente chama de aspecto venográfico do SWI. Ele veio exatamente com essa proposta, né? A tentativa da gente tentar ver vasos em alguns momentos que a gente principalmente não pudesse injetar o contraste, tentasse estudar um pouco mais como é o comportamento do vaso dentro de uma lesão, como é o comportamento do vaso em relação a uma lesão, uma vez que você talvez não pudesse injetar contraste em todo mundo, incluindo nos tumores, para ajudar na gradação do tumor, por exemplo. Então, esse aspecto venográfico do SWI, ele é bem marcado e a gente vê bem pretinho, é exatamente isso. E quando a gente olha aqui nessa área de encefalomalácia frontal direita, você vê que no T2 você vê muito brilho, componente mais de malácia de gliose de líquido, significando perda tecidual ali predominantemente subcortical, na região frontal. Quando a gente já parte para o T2 estrela, já começa a adicionar outras informações, e aí a gente vê focos de marcado hipossinal, que ficam muito mais evidentes com esse aspecto coalescente, que faz um blooming, né? Parece que você aumenta o tamanho da lesão. E é isso mesmo que a gente espera com SWI. E você vê muito mais lesão. Aqui a gente não tinha noção do que estava acontecendo, aqui a gente já começa a ver um processo de hemosterose cortical, e aqui a gente vê bastante coisa e outros focos que não estavam sendo detectados aqui no T2 estrela.
Olhando retrospectivamente, você pode até valorizar esse aqui, mas certamente você vê muito mais. Então, a gente tem uma ferramenta na mão que é muito mais sensível de detecção de pequenas lesões, de pequenos focos de sangramento. E quando que eu penso assim já de cara que isso vai poder me ajudar muito numa utilidade clínica? Quando a gente está frente a um trauma, por exemplo. Que eu sei que eu tenho microsangramento, que eu sei que eu posso ter lesão de corpo caloso com microsangramento, de tronco cerebral, que isso pode fazer com que o paciente tenha perda cognitiva, tenha perda de conexão, é aquele paciente que não acorda, mas eu posso fazer o SWI e os focos são tão pequenos, eu posso fazer o SWI não, o T2 estrela e os focos vão ser tão pequenos que eu não vou perceber. E aí quando eu faço o SWI eu vejo que a coisa é muito pior. Vamos trazer agora para o que está acontecendo ainda, mesmo já chegando no fim do segundo ano de pandemia, a gente sabe que o Covid, por exemplo, está relacionado a esse depósito de foco por microsangramento. Então, no T2 estrela, às vezes a gente não vê, no SWI a gente vê muito. Então, se você tem realmente essa suspeita clínica, pode colocar lá no seu pedido que você quer SWI e não T2 estrela, porque você vai aumentar a sensibilidade da sua detecção e vai evitar um falso negativo. Porque pode vir normal porque eu fiz aqui, quando na verdade eu não vi. Né? Sempre a gente tem que pensar naquela capacidade do será que está normal porque eu não vi? Porque eu não vi? E aí eu perdi a lesão. Será que está normal porque eu não vi? Porque a máquina não me dava condições de ver, e aí é uma limitação do método. Ou porque eu estou numa máquina mais antiga, eu tenho uma sequência que não é tão avançada, e aí eu posso tentar fazer isso. Né? Não precisa necessariamente solicitar num aparelho de 3 testes, num e-mail tem SWI, é só solicitar especificamente o SWI. E aqui a gente vê outros exemplos, e aqui já entra a história ó, do mapa de fase. O que é o mapa de fase e como ele vai ajudar a gente, principalmente nessa questão da diferenciação do que é microsangramento, do que é microcalcificação, que ainda é uma barreira que a gente tem dentro da ressonância. Muitas vezes a gente vai realmente mandar complementar com tomografia e tá tudo bem, ninguém não está errado e não está, enfim, não deve não ser feito, mas a gente pode tentar extrair quando essa imagem estiver disponível. Então, vamos lembrar aqui, ó, aqui a gente tem outros exemplos dessa diferenciação né, do SWAN. O SWAN é o que vem no aparelho da GE, também com bastante resolução de imagem com esse aspecto venográfico. E eu não falei lá na frente, vou falar agora. O aspecto venográfico, quando a gente fala, ele é a quantidade de deoxiemoglobina que você tem. Quanto mais deoxiemoglobina, mais preto fica. Porque você tem a conformação do M, né, do ferro lá, dentro da hemácia, sem o oxigênio, ele é diferente. Então, quando você perde o oxigênio, você muda de conformação e ele fica mais suscetível, vamos dizer assim. Por isso que a gente vê muito melhor a veia no SWI do que a artéria, porque a artéria tem sangue oxigenado. Então, o M está com outro tipo de conformação. Então, é basicamente isso, por isso que a gente fala muito em venografia. Mais uns destaques aqui só para vocês terem uma noção do que é exatamente o que eu quero falar agora sobre o right hand e o left hand. É um serviço de mão direita ou mão esquerda, vamos dizer assim. Vou botar a imagem aqui no meio para a gente ficar bem no meio da tela avaliando. O que é o filtro do SWI que a gente chama de imagem de fase? Vamos lembrar que toda imagem de ressonância ela é constituída por uma imagem de magnitude que se junta com uma imagem de fase, um sobre o outro, e a gente tem a imagem final. Para todas as sequências que a gente conhece, a gente vê só a final, que é muito parecida com uma imagem de magnitude, por exemplo. No SWI a gente vai ver isso. Só que pro SWI, e aí não é todo SWI, a gente tem que ter cuidado que alguns SWIs eles vêm já fragmentados, outros a gente não consegue fragmentar, uns a gente consegue escolher lá na máquina para fragmentar os mapas, outros a gente não consegue. É um SWI, nas máquinas mais antigas a gente chama de SWI, mas ele é meio que um T2 estrela melhorado, ele não chega a ser uma sequência adquirida como um SWI. Então a gente pode não ter esse mapa de fase em todo mundo. Mas quando tem, a gente pode usar a nosso favor. E uma coisa que lá no início, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu vou passar já o bizu para vocês, um bizu que eu custei a entender por que acontecia e a gente simplesmente usava e aceitava, mas agora fica mais fácil da gente entender e a explicação lógica fica muito mais simples. Então a gente está vendo aqui, ó, avaliações dessa lesão aqui subinsular esquerda, num equipamento que tem coordenada left hand, num equipamento que tem coordenada right hand. E
Então, quando a gente está frente a um sistema de coordenada, o que, que eu sempre ouvi falar? Ah, Fernando, olha só, às vezes é meio confuso, a gente nunca sabe se a calcificação fica preta, se a calcificação fica branca. Faz o seguinte, olha como está o vaso, como está o sinal da veia. Se a veia estiver brilhando, é porque aquilo ali é sangue e também vai brilhar. Se a veia estiver preta, é porque aquilo ali é sangue se estiver preto. Então era essa a conclusão. E no final, o resumo da história é esse. É assim que vocês vão usar na prática diária. Mas deixa eu falar uma coisa aqui e mostrar que é bem interessante. Ó. Quando você tem o aspecto left-handed, e a gente está vendo aqui a imagem final do SWI, esse aqui é o filtro de fase, é uma imagem bem amorfa, você vê aqui o desenho dos núcleos da base e tudo, mas não é uma imagem anatômica como a gente está acostumado. Repara ó, que a veia está branquinha, está tudo branquinho. E que o entorno da lesão é predominantemente branco. Quando a gente vai para um sistema right hand, ó, a lesão é na periferia preta e quando você olha para a veia, os vasinhos aqui, ó, é tudo preto. Então, como é que eu sei que isso aqui é sangue? Porque está acompanhando o sinal da veia. E eu tenho essa confirmação a partir do momento que eu faço uma tomografia naquela localização, ó, e eu não estou vendo um foco de calcificação aqui. Então eu tenho certeza de que eu estou frente a um microsangramento. Ah, você acha que se fosse uma calcificação ia mudar para o paciente? Provavelmente não, muito pequena. A não ser que ele tivesse tido já alguma doença, uma calcificaçãozinha residual, por uma neurotoxoplasmose, uma neurocicercose, enfim, N causas de calcificação residual no cérebro. Mas a gente consegue, com relativa facilidade, e esse é um desafio para vocês começarem a fazer agora, a partir depois que vocês viram esse vídeo, começar a olhar quem tiver essa possibilidade, o mapa de fase, e tentar determinar realmente ali se você consegue acompanhar essa variação da intensidade de sinal. E isso está muito relacionado a quê? Ao efeito paramagnético e o efeito diamagnético. Então, o cálcio acaba tendo o efeito diamagnético e aí ele se comporta diferente quando a gente olha no left hand ou no right hand. E a mesma coisa para o sangue. Muitas vezes vai vir estourado assim, ó, e vai ficar difícil da gente ver. Uma coisa que você pode ajudar a colar é exatamente, ó, olhar o córtex e ver como se comporta, a veinha aqui do córtex, para a gente chegar à conclusão de que é uma calcificação ou de que um depósito de ferritina muscerina. E esses dois últimas imagens aqui estão relacionadas ao QSM. O que é o QSM? A gente nunca falou sobre o QSM aqui no canal. O QSM é uma outra sequência que também serve para avaliar esse depósito de ferritina e de hemosiderina. Ele é mais fidedigno exatamente só para mostrar o que é depósito de ferro. É uma sequência difícil da gente interpretar, porque tá vendo? A imagem fica assim bem estranha, não é uma imagem anatômica que a gente tá, então ela não entrou correntemente na prática clínica, mas a gente tem estudos, o meu próprio grupo tem estudos mostrando a utilidade, por exemplo, do QSM na esclerose múltipla, nessas doenças desmelinizantes ou doenças inflamatórias crônicas, onde a gente sabe que existe esse depósito crônico de hemosiderina, né? Por conta do processo inflamatório, da fagocitose das células, tudo aquilo ali fica perpetuando um depósito, uma ativação inflamatória, um depósito de ferritina. Então, o QSM, ele é diferente da SWI, uma sequência que a gente efetivamente vai quantificar o depósito. Então, ela é bastante interessante, muito usada ainda só para pesquisa, mas exatamente nessa busca de será que eu tenho ferro a mais? Pode ser. E isso a gente já abre um leque agora para pensar, por exemplo, em todas essas doenças novas que têm sido descritas de depósito de ferro. É uma sopa de letrinha, concordo com vocês. É difícil da gente tentar diferenciar. Sempre que você viu um caso, é mais fácil você procurar o artigo e ver que caso você está do que tentar decorar aquilo, porque não é fácil, a gente não acha por aí toda hora uma doença dessa. Mas o QSM pode vir sim a ser uma ferramenta interessante nesse tipo de estudo, por exemplo. Então a gente já mostra a utilidade dele na quantificação de ferro nessas doenças inflamatórias crônicas. Será que o paciente evolui pior porque tem mais esse acúmulo de ferro? Será que o acúmulo de ferro perpetua o processo inflamatório? Isso são perguntas que existem dentro do mundo das doenças inflamatórias crônicas. E o QSM ajuda bastante a gente a definir isso. E aqui, ó, a gente está vendo, de novo, mais exemplos sobre o right hand. Então, como eles vão se comportar, muito cuidado, porque se a lesão for muito grande, como essa aqui, né, tiver um blooming muito grande, a gente vai ver ela heterogênea, então ela vai ficar com a periferia branca e o centrinho preto. É normal, não precisa achar que isso está errado. Essa aqui tem um comportamento diferente, ó.
ela é preta e as outras eram brancas, então possivelmente uma está significando uma coisa e a outra está significando outra coisa. Aí você cola lá no vaso para ver exatamente qual frente, em que situação você tá. Se ela é branca ou se ela é preta, de acordo com a combinação do vaso, tá certo? E aqui a gente já está vendo outras utilidades do SWI, como a utilização da identificação de vasos extras, tipo um fluxo compensatório, quando você tem redução volumétrica ou estenose significativa dos vasos. Isso tem sido bastante utilizado, por exemplo, nas pesquisas precoces de AVC. Se você tem uma suspeita clínica de AVC, né, dentro da janela de tempo, você consegue fazer a ressonância, né, sem prejudicar o tratamento do início do trombolítico, por exemplo, e faz o SWI, você vê um aumento venográfico numa região, isso te ajuda a mapear qual é a área que está sob congestão, qual é a área que está sob risco, que não necessariamente ainda está toda infartada, mas que está tentando compensar hemodinamicamente aquela falta de sangue pontual, porque a artéria está entupida, a artéria foi fechada, enfim, é um trombo, é uma placa, independente da causa, mas não está chegando o sangue como deveria chegar. Então, o SWI também agora com essa aplicação de tentar identificar a alteração de fluxo de um lado e de outro nos pacientes com AVC isquêmico agudo. Então, no vídeo de hoje, a gente falou sobre como tentar identificar no SWI essa questão super importante de calcificação, microsangramento. É difícil? É. Vai ser possível para todo mundo? Não. Muita gente não vai ter o mapa de face. Mas se você tiver, já começa a fazer o desafio que eu lancei lá no vídeo. Comece a olhar. É diferente? Eu consigo ver? Tá branco igual o vaso? Tá preto e o vaso é branco? Então é calcificação? Se tiver o contrário, é calcificação. Se tiver acompanhando o sinal, é sangramento. E isso vai com certeza enriquecer seu laudo. Principalmente em situações que você realmente tem que definir se tem calcificação, por exemplo, como um tumor. Isso vai te ajudar a levar um diagnóstico diferencial para um lado, para o outro, se tem calcificação presente. Se tem muito sangramento, isso te dá um diagnóstico diferencial diferente de um tumor que sangra menos. Então, use isso a seu favor. É óbvio que a tomografia pode ser necessária e continua sendo um padrão melhor de identificação? Sim, mas se você conseguir extrair essa informação, você vai estar potencializando o seu lado, potencializando o seu diagnóstico e ajudando o seu paciente, que é sempre o que a gente quer no final. Então, se você gostou, já deixa sua curtida aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativa aquele sininho, porque aí você vai receber todas as notificações quando chegar um vídeo, e eu te vejo na próxima. Um abraço!